O meu nome é Tânia Neri e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. Amados irmãos, queria contar meu testemunho. Eu tenho visão lúcida. Quero dizer com isso que eu vejo o mundo espiritual em tempo real. Não sei muito bem como dar essa pequena partilha, porque faz tempo que vejo todas essas coisas. Quando conto o que eu tenho visto, dificilmente eles acreditam. Contudo, falarei aquilo que vi e ouvi, visto que o testemunho de duas pessoas são válidos. Testemunho daquilo que vi e o eterno testemunho através de mim, naquilo que me fez ver. Contarei em capítulos para ser mais fácil para escrever essas coisas, já que são muitas. A coisa mais preciosa que o homem pode dar ao Senhor é a sua obediência e o seu tempo. Capítulo 1. Quando saio à rua, ou através de sonhos também, sempre vejo as coisas destruídas. As cidades foram bombardeadas por vários tipos de bombas. Muitos tipos de destruição, fogos e incêndios. Vejo os aviões ainda voando, aqueles de guerra, lançando mais bombas. As pessoas que vejo correndo na rua gritam como se tivesse rolado alguma guerra, ou é o que elas acreditam. Não sei exatamente por onde foi que a guerra começou, mas via apenas, lá em cima, caindo vários tipos de artilharia de guerra. Algumas das pessoas que ouvi falar pedem perdão por seus pecados e outras coisas que não consigo ouvir. Pessoas em escombros, lugares deploráveis. Vi quedas de aviões, porque onde moro tem um aeroporto perto. Nossa, foi terrível ver as pessoas voando com impacto, os corpos despedaçados, o cheiro ruim de sangue. O céu estava vermelho quando vi todas essas coisas. Além de tudo isso, haviam pessoas que aproveitavam a ocasião para cometer várias coisas terríveis, e os demônios voando livremente por aí. Essa foi uma das coisas que vi. Foi bem rápido, apesar disso, muito esclarecedor. Em outras visões que tive, o Eterno me deu a entender mais, porque Ele estava me preparando para ver as coisas. Um ponto importante é que o Eterno não joga tudo em cima da pessoa e depois diz, se vira. Ele nos prepara para dar cada vez mais o que precisamos para a nossa salvação. Quero dizer que o Eterno me mostra essas coisas, porque preciso delas para a minha salvação, e não que eu seja um profeta. Capítulo 2. Em uma das visões que tive, era a respeito do céu. Via ele em duas cores. Inicialmente ele estava em uma cor amarela. Depois de um tempo, eu vi ele ficando vermelho, e do vermelho comecei a ouvir vozes. Sem embargo, vozes não humanas, porém demônios no céu. Eles riam e gritavam, sede e sangue. Por fim, vi várias nuvens grossas e espessas, nuvens negras que vinham aos montes. Não obstante, as nuvens não eram nuvens como aqui na terra. Eram os demônios que formavam as nuvens. Eram muitos. Eles caíam na terra sorrindo. Vi que os demônios também derrubavam os aviões. Eles caíam na terra como se fossem gotas de sangue ou chuva. Via eles matando as pessoas. Antes de tudo isso, no céu amarelo, eu vi os anjos descendo na terra
e levando algumas pessoas. Mas não eram poucos anjos, contudo muitos. Vi que alguns voltavam e outros anjos ficavam. Eles subiram com as almas, meio que os homens não têm asas, então os anjos levavam as pessoas para cima. E depois disso, via a nuvem de demônios. Quando a visão saiu do céu, comecei a ver a terra. Ela estava em uma cor vermelha. Parte 2. As pessoas lá embaixo, elas nem sequer perceberam o céu amarelo. Via elas indo e vindo, sem preocupações alguma. Pessoas rindo, pessoas em ligações no celular, aproveitando a pracinha, aquelas pessoas sentadas, outros aproveitando a vida, outros fazendo compras, como se nada tivesse acontecido. Via outros arrumados, indo para as congregações. Via pessoas gritando na rua a palavra do Eterno, como se nada estivesse errado. Mas de uma hora para outra, o caos começou. E as pessoas que ficaram não perceberam e viviam como se nada tivesse acontecido. Eu vi carros batendo de uma hora para outra, os aviões caindo e os demônios rindo e as pessoas ouvindo. E os anjos que ficaram na terra, vi eles guiando as pessoas para lugares seguros. Essa nem sequer era a pior parte. Na verdade, a parte mais lamentável foi ver as pessoas que diziam ser do Eterno. As pessoas se arrumando para os cultos, mas eles estavam cheios de pecados. Os homens que gritavam na rua pareciam ser justos aos olhos dos homens, mas inteiramente estavam podres. Eles ficaram e nem sequer perceberam. Lamentaram, mas ninguém ouviu. Das pessoas que subiram no arrebatamento através dos anjos, foram muito pouco mesmo. Digo que da minha cidade foi menos de 100. E olha que na minha cidade tem mais de 100.000 habitantes. Se subiu mais eu não sei. Onde o Altíssimo estava me mostrando foram poucos de verdade. Parte 3. A visão voltou um pouco, mas não vi o que rolou com eles. Estava vendo a minha cidade quando vi esse céu amarelo e as pessoas cegas, não percebendo nada, até que elas ficaram no arrebatamento. A visão dessa vez foi para outra cidade ou país. Não sou muito de sair de casa, mas via um lugar com prédios altos. Enquanto eu escrevia, me veio à mente: você já fez algum estoque? Se o país entrasse em guerra, o que você faria? Capítulo 3. Os mortos que sangram. Quando fui a esta outra cidade ou país, não faço a mínima ideia, via pessoas que caíam no chão. Elas começaram a se debater e a gritar. Quando olhei para elas, elas estavam soltando sangue preto pelos seus olhos e, por fim, vi isso em suas bocas. Elas gritavam como aqueles instaladores de um jogo. E gritavam e soltavam aquele sangue preto que cheirava podre. As pessoas que vi na visão pensavam se tratar de zumbis de filmes ou jogos. E outras pessoas aproveitaram esse caso para cometer alguns crimes, porque tinham a mentalidade: são só zumbis. Só matar e não deixar ser mordido, que está tudo bem. Mas esse foi o erro de vários que aproveitaram o caso para sair e fazer algo, contando com a sorte. Eles só não imaginavam que a maioria da população estava infectada e os zumbis atacavam tudo, como a si mesmos. Foram cenas terríveis.
As pessoas inspiradas por esses filmes de apocalipse, achando que poderiam lutar com esses monstros, eles não morriam com um tiro na cabeça. Eles continuavam andando e vivos, mesmo com a cabeça decepada ou cortada ao meio. Esses bichos também falavam coisas do passado de tal pessoa para enganá-la a abrir a porta ou aparecer a eles. Depois matava a mordidas. Tudo isso vi fora da minha cidade, até que comecei a ver a mesma cena por aqui, enquanto andava, como também quando o Senhor me levava a outros lugares por meio de visão. Acredito que, falando por alto, a contaminação começou por algum estrangeiro, não sei dizer qual, e por fim se disseminou de alguma forma, a ponto de ficar inativo esse vírus até acontecer o arrebatamento, como a arma biológica que seria ativada somente nesse tempo. Capítulo 3. Em uma das visões, também no decorrer dos dias, o Senhor me mostrou as estrelas. As pessoas acham que as estrelas são mundos, coisas redondas que giram no espaço e que, de alguma forma, todas as coisas dão certas. Mas não. Quando o Senhor me mostrou que as estrelas são prisões, os demônios ou os corpos deles ficam presos nas estrelas. Eles gritam, falam ou mandam sinais aqui na Terra e também conseguem manipular o vento ou as ondas para rolar alguns desastres. Vi que esses demônios chamados de EQM trazem sonhos, visões, arrebatamentos, interpretações, entendimentos ou religiões. Eles, os demônios das estrelas, trazem muitas informações para a Terra. A maioria das torres que diz observar o espaço e não encontra inteligência alienígena mentem. Eles detectam, sim, as ondas ou informações que esses demônios soltam e decifram em códigos. Parte 2. Os anjos caídos, ou como dizem, ETs. Enquanto observava essas estrelas e ouvia elas gritarem coisas e fazerem coisas na terra, também fui direcionado à terra. Quando vi uma dessas ondas que os demônios lançavam aqui, no começo via homens que imaginei que eles foram enganados, mas quando o Senhor me fez enxergar direito, vi que esses homens, em carne, na verdade são anjos caídos. Eles eram parecidos com os humanos, mas não eram humanos e nem sequer alienígenas, como mostram na TV ou na mídia. Como dizem, algo verde, com cabeça grande, olhos grandes, cinzas e magros. Eles eram iguais aos homens, mas a diferença é que eles não possuíam almas e espiritualmente eram demônios em carne, das formas mais horríveis que tu podes imaginar, escondido debaixo de um corpo. Parte 3. Anjos caídos na terra. Essas coisas não são fáceis de falar. Quais seriam as chances ou as probabilidades das pessoas acreditarem em mim? Mas, por outro lado, também sei que é possível que alguém acredite. Nas visões, quando vi os anjos caídos, imaginava que eles eram grandes atores e pessoas famosas que passam anos e anos e nunca envelhecem. Mas o Senhor me mostrou como eu estava errado, de que, na verdade, eles não estão tão longe assim como imaginávamos. Contudo, estão mais perto do que poderíamos imaginar. Quando vi esses anjos caídos que recebiam sinais pelas torres de comando, essas antenas em forma de guarda-chuva, o Eterno trouxe-me para minha casa. Parte 4.
minha rua. Aqui, a situação é onde o caldo engrossa. É muito fácil ver alguma coisa quando isso não te afeta. Ouvir falar na TV que algum país está em guerra, quando não é o seu país, é fácil. Mas quando a bomba cai na sua casa, isso sim se torna um problema. Todas essas coisas que via era lá no futuro. Entretanto, quando vi esses anjos na minha rua, e que até alguns deles eram meus amigos, isso sim foi complicado. Imaginar que aquela pessoa que conhecia, na verdade, ela não era real e que aquela amizade nada mais era do que aquele demônio armando ciladas para me matar algum dia desses. Quando o Senhor me mostrou essas coisas, entendi tudo. Como não poderia fazer nada e nem sequer ser alguma coisa se o Eterno não me mostrasse as brechas e as portas que esses anjos caídos e os demônios me faziam fazer para que continuasse no pecado. Quem diria que meus amigos, que diziam ser meus amigos, estavam me conduzindo sem que eu percebesse ao lago de fogo. Amigos, quero deixar bem claro que não tenho o intuito de evangelizar ninguém, por isso não está cheio de versículos ou capítulos bíblicos. Na verdade, estou escrevendo aquilo que vi e ouvi como testemunho. Cabe a cada um acreditar naquilo que foi dito e aplicar na sua vida aquilo que edifica. Vi e ouvi tudo isso e aplico em forma de obediência, porque por agora vejo por imagens, mas futuramente presente em carne. Porém, quando as imagens se tornarem reais, ai das pessoas que ficarem. No tocante, amigos, sobre os anjos caídos, não vi isso apenas na minha rua, como se aqui tivesse anjos caídos, mas por todas as partes que ia, via eles. Não se tratava unicamente só de pessoas ricas e poderosas, mas até mesmo de pessoas pobres ou moradores de rua, todos engajados de alguma forma em manipular o homem a fazer alguma coisa errada. Parte 4. Placas e manipulação. Aproveitando a conversa, engraçado, já viramos amigos. Vi também as placas de mensagem subliminar, vi que as lojas, os filmes, os outdoors comerciais, rádios e músicas, entre outros, contém programação preditiva, mas que não tem como ouvir ou o que o homem possa entender, mas sim os espíritos imundos que seguem os homens. Eles pegam as informações criadas pelos anjos caídos para falar aos outros demônios o que eles precisam fazer para enganar o homem, ou que tipo de tentação precisa trazer ao homem para que ele morra em pecado, ou até mesmo conduzir a pessoa a um local de abate, como também a conduzir os homens a modas e costumes, ou a fazer algo que prejudique outra pessoa. Enquanto andava pelas cidades, placas inocentes que as pessoas colocavam demonstravam vários tipos de sinais ou palavras estranhas que os demônios conseguem entender e induzir o homem a fazer tal coisa. Vi que a maioria dos desenhos em geral, todos, traziam mensagens ocultas para as crianças. No caso, os demônios ou o espírito que ficava seguindo aquela criança para que no futuro ela fosse usada como agente para algo. A mensagem é tão oculta e sutil que a pessoa pensa ser ela, mas não sendo ela que está com tais vontades. Ou seguir certas ideias ou defender certas atitudes achando que é dela, não sendo ela, mas um demônio se passando por ela. Penso
logo sou escravo. Sem pensamentos, sou livre das vontades dos demônios. Capítulo 4. O lado oculto da terra. Enquanto via essas coisas em espaços de tempos diferentes, o Eterno me mostrou o lado sombrio da terra de diversas formas. Como os filmes de ficção imitam a realidade, decodificam o que era para ser oculto, para ser integrado no homem como algo normal, entre aspas. Como um enigma montado em um quebra-cabeça que cada peça se encaixa, formando a imagem daquilo que não querem ver, pois aquilo que as pessoas consomem, dela se torna uma forma. Isso chega a ser complicado de ser compreendido, chegar à conclusão de que na realidade que vivemos não é o que parece. E me assusta saber que as pessoas quase não sabem nada e se contentam com coisas tão vagas e tolas. E ainda por cima, batalham por ela. Amam a vida que receberam e lutam por ela, mesmo ela machucando-os. Contudo, o fato é que o homem é manipulado em tudo, e nada veio a essa terra em favor do homem, tirando a palavra do Eterno. Para vocês terem uma ideia, até essas amizades são definidas pelos demônios, ou nosso relacionamento. Isso parece ser absurdo? Como assim? Porém, é a realidade. Aceitem enquanto podem, porque ela aparecerá a todos, cedo ou tarde. A partir de quando o homem é guiado pelas vontades que aparecem no corpo, e não guiado pelo Eterno, são os demônios usando o seu corpo para te guiar. Um demônio manipulando a criança a ter tais pessoas como amigos. Esse relato aos remanescentes chega a ser um querido diário, onde guardo os segredos que vi e ouvi do Eterno, que guardei comigo, até alguém achar e revelar às pessoas, mas não fugindo muito do foco. Abaixo da terra existem bases de grande porte, mas não criadas pelos homens. Desde a infância, o homem é influenciado ou coagido a olhar para o céu e ser tratado como se ele fosse um pó insignificante, que veio por acaso a esse mundo e depois de um tempo desaparece. Mas isso é para tirar o foco do homem, para que ele não questione as coisas que ele vê de estranho e ache que tudo isso vem de fora e que de algum jeito, por estar muito longe, não possa fazer mal. Em nenhum momento contemplando a ideia ou a possibilidade que possa estar errado. Os demônios são espertos e enchem o homem de arrogância, para que ele não possa perceber que está errado. Já ouvi falar do ditado que diz que você é aquilo que come, mas o termo se define de um jeito melhor, onde se diz tudo é exatamente aquilo que pensa.